A gente vai começar falando assim, que o esporte, ele desenvolveu-se a partir do século XVIII, como alguns grupos já haviam dito, e só que em estreita relação com o desenvolvimento da sociedade capitalista inglesa. E com isso, na Inglaterra, o esporte, ele constituiu, através de atividades do âmbito de divertimento, só das classes dominantes, que as burguesias, que eram os gentlemen da época conhecidos. E então eles faziam desde apostas de corridas de cavalo, corrida de gente, que seriam os footmen, que eram os empregados da época, até o tênis e a esgrima. E no início do século XIX, os filhos desses gentlemen, eles ocupavam parte do seu tempo livre nas escolas públicas, praticando o remo, o cricket, que é conhecido como taco, para quem praticava antigamente, de corridas, de futebol, e que foi levado posteriormente até as universidades. E nessas práticas com as universidades, eles resolveram em 1829 fazer a primeira regata entre as universidades. Não precisa passar não. Aí vou explicar um pouco sobre isso. E com essas atividades surgiu os primeiros clubes esportivos. Esses clubes eram justamente para quem queria continuar a praticar esporte depois da vida escolar, da vida universitária. E o primeiro clube surgiu em 1831. E aí acabou tendo bastante clube, aí precisava o quê? De alguém para organizar os clubes. Então surgiu as organizações, que são as federações, que eles controlavam e organizavam os clubes esportivos. E a primeira federação na época que teve grande evolução, que foi a Federação de Futebol, que ela promovia campeonatos a nível regional e nacional. E acabaram surgindo também novos esportes, e com isso começaram a aproveitar a possibilidade de explorar comercialmente desses eventos esportivos. Surgindo então, com tudo isso, o profissionalismo. A Flávia vai falar para vocês agora dessa outra parte. Pode passar para a Flávia. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, vamos entender o que é o amadorismo. O amadorismo nada mais é que são atividades pelo simples prazer de fazer, sem fins úteis, sem obtenção de dinheiro com elas. Sabendo disso, as classes dominantes faziam apologia a esse movimento, porque isso era totalmente favorável às classes trabalhadoras, que viam a possibilidade de ascensão social, que é o profissionalismo. Isso era um instrumento de distinção de classes usado pelas classes dominantes. Pode passar. As práticas corporais, durante o século XIX, elas avançaram em todo o continente europeu e no século XX transformaram-se em uma cultura corporal de movimento. Ou seja, o esporte passou a se tornar relativamente autônomo com isso. Ganhou corpo, tomou forma e ganhou uma padronização. Para que vocês entendam melhor essa padronização que eu estou falando, vou falar um pouquinho sobre as instituições. Meus colegas vão dar continuidade. As instituições nada mais são que uma tipificação. O que é uma tipificação? Elas tornam uma conduta típica, uma conduta costumeira. Sabendo disso, podemos dizer que as instituições manipulam, de certa forma, as motivações de um indivíduo. Pode passar. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco das necessidades para o surgimento das instituições esportivas e também do início do movimento ginástico. As necessidades mais importantes são a satisfação ao jogo, a diminuição do comportamento agressivo, a ocupação do tempo livre do trabalho e não trabalho, ou seja, do lazer, propriamente dito, a satisfação da necessidade biológica natural do movimento. Ou seja, usa o esporte para a saúde e para o bem-estar do corpo. Pode passar. Fora essas necessidades do esporte tem uma função muito importante também, que vamos citar, que é compensar o desgaste sofrido no trabalho. Serve para revigorar o corpo e jornadas de trabalho de 10, 11 ou até 12 horas de trabalho. Jornadas de trabalho de 11 a 12 horas de trabalho. Também o esporte moderno está intimamente relacionado à pedagogia moderna, nacionalista. O que é isso? É racionalização e orientação para o rendimento. Usa-se o lado dos estudos,
lado cognitivo em busca de um melhor resultado, consequentemente, em busca dos recordes. Pode passar. Com essas necessidades citadas, o esporte moderno tem uma organização, o associacionismo, que tem seu maior interesse na organização em torno da prática esportiva, que consequentemente vai dar origem às federações esportivas. Fica responsável pela direção e pela administração da prática esportiva. Pode passar. Já no século XIX, no continente europeu, mais precisamente na Alemanha, vai surgir o movimento ginástico. Pode passar. Que é a estrutura da sociedade burguesa que entendeu a princípio da Segunda Guerra Mundial, né? Baseada na pedagogia moderna, citada anteriormente. Isso é a racionalização e cientificação, a orientação para o rendimento, né? Não, diferente do esporte inglês, não havia ênfase na competição, apenas para a parte esportiva mesmo. Pode passar. A sociedade ginástica se transforma em sociedade ginástica esportiva, né? Ou só para complementar, pode passar. A classe trabalhadora europeia funda a Associação Internacional, que priorizava o quê? Priorizava dar sentido à prática da ginástica, criticava o individualismo, apoiava a solidariedade de classes sociais. Essa organização chegou a organizar 3 grandes Olimpíadas. Pode passar. Tendo seu fim logo depois da Segunda Guerra Mundial. Com a divisão em socialismo e capitalismo. Agora precisa da implementação na apresentação. Pode passar. A partir do século XX, aonde vai entrar as Olimpíadas, que tem o principal propulsor da internacionalização do esporte, que foi o olimpismo. Só que com isso, rapidamente fez difundir a ideia de que o rendimento esportivo, ele também simbolizava o poder de uma nação. Então, quem tinha condições de fazer uma ótima Olimpíada, quem tinha melhores atletas, então tinha o poder da nação. E com isso foram surgindo as grandes organizações esportivas mundiais, que seria a FIFA, o COI, entre outras. E essas organizações, ela têm o poder, né, tinham e têm até hoje, de determinar a forma esportiva legítima. E que elas detêm também como reconhecê-las, né, integrando novas tendências e movimentos divergentes entre elas. Pode passar. Vou explicar como que esse mexa-se chegou até o Brasil. Começou a partir na década de 60 e 70, ela foi criada em alguns países europeus e ela teve o nome de World First State, que tinha como objetivo expandir a prática de esporte como atividade de lazer para a maioria da população. Começou nisso, aí aproveitar isso com as campanhas surgindo, um movimento que através de campanhas foi levado até a Unesco e da Unesco foi levado para o mundo todo. Só que esse movimento no mundo todo ficou com o nome de Movimento de Esporte para Todos. Esse foi um movimento reconhecido no mundo todo. E só que no Brasil, esse movimento foi reconhecido como o Mexa-se. E através dessas campanhas, sensibilizaram, envolveram tanto as organizações de clubes tradicionais, buscando sensibilizá-los para a necessidade de voltar também para os órgãos públicos. Para, com isso, com os órgãos públicos, buscar também as outras organizações da sociedade civil e das associações de moradores de bairro e de outras, não necessariamente ligadas ao esporte, ou seja, que esse mexa ele tinha que ser para todo mundo mesmo, não só para quem estava nos clubes esportivos, mas sim para as pessoas normais, como qualquer um, trabalhadores, pessoas sedentárias ou não, tinha que ser o mexa para todo mundo. Agora a gente vai passar um vídeo do nosso colega Patrick, que não pôde vir, ele deixou a parte dele gravada, e a gente vai passar para vocês aqui agora. Mexendo no som.
ou no fiozinho do lado do chão. Atirar a tomada. Vai dar tudo certo. Acho que agora foi. Pessoal, beleza? Boa noite. Eu sou o Patrick, tá? Eu vim apresentar um trabalho para vocês sobre o esporte de alto rendimento, ou espetáculo, como é conhecido. E eu não vou poder estar apresentando pessoalmente, porque eu estou suando aí, ó. Acabei de dar aula na musculação, estou descendo para a piscina, agora 5 horas e vou até as 9 horas na piscina. Infelizmente não conseguimos, né, apresentar o trabalho na semana passada, alguns eventos na faculdade, mas para não prejudicar o grupo, ou quem vai assistir, ou o professor que está esperando uma apresentação, o último grupo ainda, então eu vou tentar falar um pouco para vocês sobre o que nós entendemos, né, sobre o esporte de alto rendimento. Tá ok? Vamos lá. O esporte de alto rendimento ou o espetáculo, né, vai se organizando a partir dos princípios econômicos vigentes da economia de mercado e situa-se no plano de transformação de cultura em mercadoria. A profissionalização dos serviços e sua especialização tem levado ao crescimento da oferta desse serviço via mercado, começando desde escolinhas privadas de esporte, de vôlei, futebol, no gênero, a ocupação do tempo livre, né? E um sonho de a criança ou adolescente se tornar um profissional, visando esse lado, vendo Neymar, vendo Messi. Então, o pai, a criança, ela tem esse sonho e vai atrás desse sonho, tá? O esporte de alto rendimento é chamado de prática que pode ser relacionada ao esporte espetáculo, tá? Protagonizando pelo lado profissional, ou exigindo praticante de dedicação, rendimento, que superam uma prática de tempo livre ou amadora. Legal? Eu vou mostrar alguns slides para vocês que eu irei apresentar na sala de aula, tá? Eu vou estar dando uma introdução sobre isso aí. Legal? Deixa eu só montar aqui. Vamos lá. Apresentação. Certo. Estou no vestiário da academia, estou escondido, né? Pessoal, o que é esporte de alto rendimento? O esporte de alto rendimento pode ser considerado a superação do seu limite, né? Ser o melhor entre muitos competindo? Sim, pode ser considerado. Mas segundo Walter Brasch, do ponto de vista antropológico, o esporte de alto rendimento está relacionado a valores financeiros. Como é na nossa cultura, nós vamos falar um pouquinho sobre o futebol, um esporte considerado de alto rendimento financeiro, certo? Um time de futebol, vamos lá? Um time de futebol, certo? Um time de futebol, o que um time de futebol precisa? Um time de futebol precisa de uma torcida, correto? E, voltando aí para mostrar, de uma fiel torcida, correto? Então vamos lá. Onde essa torcida, onde esse torcedor, eles pagam para estar entrando no estádio, assistindo o jogo, fica em casa, assistindo pela TV, tá? Ou com seu radinho acompanhando o jogo. Então, cada um encontra uma forma, compra, sei lá, uma televisão, radinho. Qualquer uma dessas opções geram gastos, seja com ingresso, energia, bebidas. Como eu já falei,
nossos amigos torcedores, que tudo isso aí tem um gasto. Para você acompanhar isso aí, você tem um gasto. Para você se adequar, né, aos acessórios do seu time, tem um gasto. Para você acompanhar com jornais, tem um gasto, né? E isso vai gerando rendimento financeiro. Hoje, no profissional, as escolinhas de futebol vendem seu produto, né? A molecada acompanha lá e paga para usufruir dessas escolinhas. Então, eles usam grandes nomes de clubes, jogadores, para faturar. Ronaldinho Gaúcho, né? Jogador na média. E eles vendem a fantasia de ser um grande atleta. A escolinha do Neymar, tá? A escolinha do Neymar, uma das escolinhas mais procuradas do Brasil, certo? Só que não é do Neymar, tá? A escolinha não é do Neymar. O Neymar ele ganha uma porcentagem por essa escolinha, onde as crianças pagam para jogar nessa escolinha. Mas às vezes, o seu resultado em busca de ser o centro das atenções e o melhor do que faz, usando substâncias proibidas, passando nos limites físicos, tem sido frequente entre os atletas, com resultados que mudaram suas carreiras. Então nem sempre, pessoal, o pessoal é leal